Glória a Deus. Salve de palmas para Jesus, aleluia. A salva de palmas poderosa para Jesus. Deus é bom em todo o tempo, Deus cuida da nossa vida, maravilhoso. Na semana eu estava meditando no Salmo e as duas mensagens desse domingo preparei no Salmo, à noite no Salmo 28 e agora no Salmo 29, se você puder abrir comigo, Salmo 29 da Palavra de Deus, a poderosa voz de Deus. Você já ouviu a poderosa voz de Deus? Salmo 29. Salmo 29. Enquanto você abre, lembrando que essa semana nós temos a programação completa da igreja na semana, não deixe de participar. Segunda-feira, reunião de mulheres com a pastora Carmelo via Zoom. Terça-feira você pode fazer o seu devocional, buscar. Quarta-feira também. Quinta-feira temos nosso culto. Quinta-feira nosso culto, lembrando que os cultos presenciais, meus amados, quinta-feira e domingo pela manhã, culto presencial. Então não deixe, nossa programação da semana, quinta-feira, 8 horas, você pode chegar na casa de Deus, pode participar, as portas da igreja sempre estão abertas para você vir aqui participar. Essa semana também temos a nossa programação de jovens, que também é presencial, sábado, dia 23, tá? Às 7h30 da noite, você pode chegar aqui, tem um culto especial de jovem preparado para você, tá? Sexta-feira, 7 horas, estamos sempre orando via Zoom, participando, com os pedidos, clamando, os pastores estão orando pelos pedidos e pela igreja. Então toda sexta-feira, isso nós fizemos desde o início da pandemia, temos feito, né? Antes o nosso culto era mais tarde, na sexta-feira, e aqui presencial, então nós estamos fazendo para que todos possam participar via Zoom, e no domingo sempre a nossa programação. Agora a escola dominical é presencial, aqui ao vivo, 9h30, você pode chegar um pouquinho mais cedo do que o culto, às 10 horas, chega às 9h30, hoje nós falamos sobre o nascimento do rei, né? O manifesto do rei, a proclamação do rei, falando sobre Jesus, seu nascimento, a sua proclamação, o ministério de João Batista. Então, aprendendo mais da palavra de Deus e dos evangelhos, né? Provavelmente esses próximos meses a gente vai falar na escola dominical sobre os evangelhos, então a importância de aprender sobre a pessoa de Jesus e sobre o seu ministério. Então não deixe de participar, tá? Então segunda-feira, 7h30, reunião de oração de mulheres. Quinta-feira, aí às 20 horas, o nosso culto da semana. Sexta-feira, reunião de oração, 7 horas via Zoom. Sábado, 7h30, reunião de jovens. E domingo, as nossas 3 programações, 9h30 e 10 horas presencial, tá? São presenciais aí, a escola dominical às 9h30 e o culto às 10 horas. Culto da família, tem a programação das crianças também, e às 19 horas o nosso culto ao vivo, aí para que você participe também. Então, o poder das palavras, olha aí, ó. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Salmo 29, a poderosa voz de Deus. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouvem-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra o cedro, ou quebra a autoridade. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem: glória. O Senhor governa os dilúvios.
Como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o Senhor abençoa o seu povo com paz. Tributai ao Senhor. Senhor Deus maravilhoso, Pai, que a tua palavra poderosa, santa e maravilhosa possa falar ao nosso coração. Que a tua presença, Senhor, transmita esse poder, essa força e essa glória que há no seu nome e há na sua voz, Senhor. Que de maneira poderosa o Senhor possa falar a cada vida, aqueles que estão aqui presentes nessa casa de oração, aqueles que saem da sua casa para te buscar, Senhor, e aqueles que estão ali dentro dos seus lares, fazendo deste momento um lugar de adoração ao teu nome, Senhor, e ouvindo a tua palavra. Manifesta o teu poder através da sua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui o salmista, ele fala sobre a devida glória que devemos dar ao Senhor, ao Senhor poderoso, a soberania do seu nome, essa ênfase, essa glória, fala, quando ele diz, adorai ao Senhor vestidos de trajes santos, né? Na beleza da sua santidade. É interessante também entender que quando nós adoramos o Senhor, os anjos param e adoram também. Os anjos constantemente adoram a esse Deus poderoso, mas entender que nós estamos na presença de anjos, quando nós estamos adorando ao Senhor, seja onde nós estamos, os anjos estão presentes. É um momento de adorar ao Senhor, é um momento de buscar a Ele. E esses primeiros versos, né, ele dedica a falar da voz do Senhor. Não sei se você já pensou, porque muitas vezes nós falamos da voz do Senhor com referência à nossa pessoa e a ouvir a sua voz. Mas a voz do Senhor, ela é clamada em toda a terra. A sua presença, o seu poder, a sua majestade, ela é manifesta desde a fundação do mundo. Mas normalmente, como nós somos muitas vezes egoístas, nós queremos mais é falar da voz do Senhor quando nós ouvimos. E não que ela está sendo manifestada em toda a terra, em todo o tempo, em toda a história, em todo momento. Essa voz é poderosa e majestosa, pois somente através da voz Deus fala com os seus fiéis, através da sua voz. Mas como que é essa voz? Eu ouço essa voz aonde? Eu ouço essa voz no meu ouvido? Eu ouço essa voz no meu coração? Eu ouço essa voz na percepção de atitudes? Eu ouço essa voz no meu caminhar? Eu ouço essa voz no meu falar? Eu ouço essa voz quando eu vejo algo que acontece e a presença de Deus está presente? Eu ouço essa voz quando eu leio a palavra de Deus? Como essa voz é transmitida? Ela não aparece a ninguém, mas ela se faz sentir e ouvir sobre as águas, sobre a tempestade, sobre o quebrar dos cedros. Ela é visível ou não é visível? Ela é real ou não é real? Como é? Tem alguns trechos da palavra de Deus que diz que essa voz ela é mais perceptível do que aquilo que eu vejo. E ela fala que ela se faz ouvir, né? Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Senhor da glória troveja. O Senhor está sobre as águas. É interessante esse paralelo, né, ou esse paralelismo do versículo, estão inspirando diretamente, né, essa profecia. E é interessante, né, acreditava-se em Baal como Deus da tempestade, que trovejava nos céus. Aqui o som do trovão é símbolo da voz de Deus e não da voz de Baal. E muitas vezes há uma confusão em perceber as coisas. Nós seres humanos, em diversos momentos da nossa história, quisemos dar nome a deuses por causa de algumas circunstâncias da natureza.
e colocamos esses deuses como Senhor dessa natureza. E você vê em diversos momentos, aqui fala, eu falei de Baal, mas poderia falar na Grécia de Poseidon, né, e de tantos outros deuses, né, e podia falar nas civilizações indígenas do Deus do Sol e de outros mais, né, querendo se comparar. Mas a palavra de Deus, ela deixa muito bem clara, né, que o nosso Deus é o Senhor de todas as coisas. E até na pessoa de Jesus, né, quem é esse que até o mar ouve a sua voz? Quem é esse que até a tempestade se acalma diante da sua voz? Quem é esse? Devemos buscar ouvir essa voz ou não? Devemos buscar conhecer essa voz ou não? Devemos buscar conhecer esse sonido, né? Ou esse som mais de perto? Você sabia que na palavra de Deus, quando fala de atalaia, quem que era o atalaia? Quem que era o atalaia? Atalaia é aquele cara que ficava em cima da muralha, e ali ele tocava, né? Um som. E cada som significava uma coisa. E quando nós interpretamos o som do atalaia e sabemos que o atalaia deu o som certo, sabia se era tempo de guerra, sabia se era tempo de paz, sabia que quem estava vindo era tal, e você sabia pelo som dele. Do mesmo modo, nós devemos saber, e saber ouvir a voz de Deus para interpretar aquilo que nós precisamos decidir na vida. Ouvir o que está acontecendo. Eu lembro sempre quando eu fui para aquela comunidade Moken, né? Lá, que nós fomos lá na Tailândia, e é aquela comunidade que sobreviveu do tsunami, né? Todos vocês lembram do tsunami, né? Da idade de todos nós estamos aqui, não sei quem está nos assistindo, não é. Foi 2004, então 17 anos, todos aqui estão, os mais novos estão ali em cima na classe das crianças, mas todos aqui lembram mais ou menos, né, e assistiram o filme, é Impossível que chama, né? Impossível? Não? Não chama Impossível? Né, que é da sobrevivência do filme lá, que vem aquele tsunami, vai destruindo tudo, o cara, até fica um cara dentro da piscina, consegue sobreviver, aí vai, corta tudo, né, e sobrevive aquele tsunami. E tem aqueles homens que resgatam as vidas que sobreviveram. E esses é daquela comunidade de Moken. E eles ouviram o som das águas, né? Eles são aquela comunidade, alguns deles não têm o tímpano, porque o tímpano deles foi perfurado, porque eles mergulham muito fundo e sem nenhum equipamento, e tiveram seus tímpanos perfurados. Mas, como os animais, eles conseguiram ouvir o som das águas e fugir. É impossível? É impossível mesmo, então o nome do filme. Então eles sobreviveram, porque eles subiram ao alto da montanha. O tsunami destruiu tudo. Eu acho que das últimas décadas foi o tsunami mais forte que teve naquela região, né? Matou milhares de pessoas. Então, e essa comunidade conseguiu ouvir o som. E ao ouvir o som, né, não teve nenhum dessas comunidades que foi atingido pelo tsunami. Eles subiram para o alto da montanha, mais alto, e conseguiram sobreviver junto com os animais, porque viram os animais, né, você sabe que a percepção animal, né, é grande, e eles também subiram e conseguiram sobreviver. E eles foram quem ajudavam a Cruz Vermelha, as comunidades de resgate, a salvar as pessoas que sobreviveram ali por alguma dificuldade. Então, ouvir a voz, a importância de ouvir essa voz, né? E alguns versos mais aqui, eles falam sobre esse aqui, ó, o salmista novamente teria sido vitorioso sobre as águas, o verso 10 e 11, ó, o Senhor governa os dilúvios, o Senhor é rei, o Senhor governa para sempre, sabe, Deus controla as águas, e pode ser também aí aquele que controla o dilúvio. Para Davi, não há ninguém que se oponha ao seu reinado, maravilhoso somente pode ser aquele que dá o devido poder a Deus. Então aqui Davi exaltece a esse Deus, ele dá glória, ele dá honra às obras de Deus em elementos do cotidiano nosso.
em elementos da nossa vida. E é interessante isso. Se você vê nos Salmos, Davi tem essa preocupação de perceber a Deus no cotidiano da nossa vida. Às vezes nós não entendemos, né, porque Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi tem essa percepção de perceber Deus no cotidiano da vida. A mensagem que eu vou pregar hoje à noite mesmo fala dele, mostrando e querendo mostrar para Deus que ele não é alguém mau, que Deus não o coloque como aqueles que são ímpios, que Deus não o coloque no mesmo pacote daqueles que praticam maldade, sabe? De Davi querendo agradar a Deus, no sentido de falar, eles erraram, né? Mas eu faço parte muitas vezes desses daqui. Mas, Senhor, eu não tive intenção de praticar o mal. Sabe quando você está junto com o pessoalzinho e depois chega na voz do seu pai, né, chega no ouvido do seu pai, ele e seus amigos fizeram tal coisa, e daí você vai falar, pai, eu não sou como esses, eu não fiz isso, pai, eu não realizei isso, eu nunca ia tentar o mal contra essa pessoa, eu não sou desse tipo, não me coloque, né, até um pouquinho aí ele fala assim, né, não me arraste como os ímpios, ele fala depois no Salmo, mas depois à noite você vê essa mensagem, tá? Mas pensando nisso, mas o que eu falo de Davi é essa percepção de colocar Deus em cada coisa, e muitas vezes nós temos a noção de que Deus só quer ser colocado nas coisas grandiosas, só quando eu tenho uma decisão grande para tomar, eu preciso mudar de casa, mas quando eu preciso comprar algo, quando eu preciso decidir algo no meu dia a dia, quando eu preciso saber o que eu vou fazer com o dinheiro do mês, eu não consulto Deus, eu não coloco Deus nesse cotidiano, eu só quero colocar Deus nas grandes decisões da minha vida, se eu preciso mudar de país, se eu preciso mudar às vezes do meu emprego, que eu estou lá 15, 10, 20 anos, se eu preciso trocar a minha casa, se eu vou me casar, eu só quero colocar Deus nesses momentos. Mas Deus não é um Deus de momentos grandiosos, Ele é um Deus simples, que faz grandes coisas e quer estar presente em todos os momentos da nossa vida. Na simples beleza de você ir de manhã, né? Você vai nas suas férias, ou você vai em outro momento, vai para a praia, e acorda às 5 da manhã, para dar aquela caminhada no mar, né? O Cezinha faz isso sempre, né? 5 da manhã nas férias, vai dar aquela caminhada ali no mar, e você percebe aquele barulho nítido, né? De algo maravilhoso e grandioso, e você fala assim, só Deus podia ter feito isso. Ou você fica esperando o pôr do sol em um lugar paradisíaco, bonito e belo, que você se separou para estar com a sua família, e você fala assim, só Deus para ter feito isso. Vimos vários pôr do sol maravilhosos, até em viagens missionárias, né, pastor? Né? Em outros momentos também. Uma vez eu fui estudar lá na Califórnia, e lá tem um pôr do sol maravilhoso, ali em San Diego, mas também um pôr do sol dos mais belos que eu já vi em Manaus, que o pôr do sol bate as águas e a gente vê no meio do mar, né? No meio do rio, né? E ali a gente vê, porque a gente vivia no rio nesses dias de missões no Amazonas, né? E a gente pôde ver, mas também no sertão maravilhoso, né? Tanto o nascer do sol quanto o pôr do sol, as estrelas do sertão, né? Poucos lugares, talvez como o Amazonas e o sertão, e alguns lugares da África lá que eu vi, né, um lugar com tantas estrelas, lá no sertão. Lembro uma vez que a gente estava passeando na caminhonete e dava para você ver lá o Cruzeiro do Sul claramente, dava para você ver, né, as Três Marias, dava para você ver várias estrelas que às vezes a gente não vê aqui na grande cidade. Então ver a beleza de Deus, conseguir enxergar a beleza de Deus em todas as coisas. E a gente não precisa de muito, pessoal. Às vezes a gente acha que precisa de muita coisa. A gente não precisa.
Aqui Davi, ele enxerga a voz de Deus, né, sendo uma voz poderosa, sendo uma voz que quebra a autoridade dos homens, sendo uma voz que se faz perceber nas águas. Observa os desastres causados por trovões da água e do vento e glorifica a Deus pelo seu poder, pela sua glória, atribui a Ele todos os feitos e fica maravilhado com a sua grandeza. O Senhor dá força ao seu povo e o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz, sabe? Durante as tempestades da vida, podemos contemplar a grandeza de Deus. Durante as tempestades da vida, podemos ouvir a sua voz e ter a certeza que não viveremos em tribulações e que ela vai passar. Essa tribulação vai passar, essa dificuldade vai passar, sabe? Dar glória e força ao Senhor Jesus. Então a importância disso, a importância de glorificar a Deus, a importância, né, de dar a Deus o seu devido valor, sabe? Conclamar aqui ao Senhor e dar a supremacia de Deus, os primeiros versos. Deem ao Senhor, ó filhos, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. A necessidade de nós darmos glória a Deus, não só pelas vitórias que nós temos na vida, mas por Deus estar nos sustentando todos os dias, por Deus estar cuidando. Daqui a pouco vamos chegar ao final de um ano difícil, mais um ano difícil, e nós temos a oportunidade de agradecer ou não agradecer a Deus, de glorificar e não glorificar a Deus, de exaltar ou não exaltar a Deus, de elevar o seu nome, dar força a isso, sabe? Descrever como um Deus vivo diante da tempestade. Aqui é interessante que Davi traz isso também, que ele é um Deus vivo, ele é um Deus presente, ele é um Deus que dá força ao seu povo, ele é o Deus que cuida de nós diante das dificuldades, diante das tempestades, diante dos problemas da vida, e está nos notificando que isso não vai durar para sempre, que isso não vai continuar para sempre, que a sua vida não vai ser assim para sempre, sabe? Deus vai cuidar. Ele exalta a Deus também como um rei alto, e a sua bênção ao seu povo, olha lá, ó, dá força ao seu povo, e o Senhor abençoa o seu povo com paz. Ele termina esse salmo falando isso, ao mesmo tempo que ele reconhece o poder de Deus, reconhece a presença de Deus em todas as coisas, reconhece que Deus algumas coisas faz, outras coisas permite, outras coisas acontecem, tudo por meio dele, mas ele dá essa força a Deus, sabe? Atribui ao Senhor. Olha, quando ele fala aqui, glória devida ao seu nome. Alguns poetas da Bíblia colocam isso como seres angelicais. Por isso que eu falei de anjos presentes nesse momento, para adorar. Adorando e adorado pelos seus próprios anjos. A voz do Senhor, né? Essa expressão da presença de Deus, quando ele fala aqui do cedro do Líbano, né? Uma energia nesse processo aqui, ó, no norte do Líbano até Cádiz, nada impede o avanço da tempestade, seus efeitos se estendem do mar à terra, de norte a sul, de animais a árvores, como no início do Salmo, todos os anjos do santuário celeste reconhecem a glória suprema de Deus. Quando ele fala do cedro do Líbano, da força, da autoridade e de se expandir, né? Essa voz ela se expande, essa voz ela ganha força, essa voz ela supera todas as coisas e controla até mesmo as águas no seu auge. Tem força e domínio sobre todas as coisas da terra.
seja dos movimentos das placas tectônicas que nós não vemos, mas é perceptível, seja do movimento das águas, seja da energia solar, seja de todas as coisas da Terra. Ontem eu estava vendo, né, os cientistas falando que agora você pode entrar lá, se você quiser entrar lá na NASA e acompanhar, né, o movimento do universo, né, tem alguns satélites que já estão lá, e você pode, meu filho quer conhecer mais sobre astronomia e quer entrar lá e ver o movimento, né, tanto de meteoritos como de meteoros e outras coisas mais que estão ali perto de Júpiter. E fala que foi lançado agora um satélite que até chama Lucy, né, que ele vai estar nas proximidades de Júpiter, né, desde de 2023 até 2033. E ele vai estar mostrando, né, os movimentos ali nesse processo. E você vai poder acompanhar isso, né? Se você quiser entrar, e pode acompanhar, e pode conhecer, e pode saber. Mas uma coisa que eu falo, nem esse local tão distante, né, da nossa órbita, tão distante da Terra, está distante do poder de Deus, está distante da presença de Deus. Vai ser o local mais longe, hoje estudado, mas nem isso está distante dos olhos, do poder e da presença de Deus no mundo. E é importante nós sabermos, Ele é o Deus verdadeiro, não existe outro, não há ninguém que se oponha ao seu reinado glorioso. Ele pode dar poder ao seu povo, Ele pode dar poder ao seu povo, poder àqueles que te conhecem, e a importância desse Deus Todo-Poderoso. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida do seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Sabe? A importância de entendermos a palavra de Deus, a importância dessa revelação de Davi, nessa perspectiva, tanto no céu, quanto na terra, quanto no mar, quanto em todos os lugares, Deus está presente, e nós podemos sentir a sua mão poderosa sobre a nossa vida, mas ao mesmo tempo, perceber esse final importante, né? Perceber esse final importante daquilo que Deus quer, daquilo que Deus deseja com a nossa vida, daquilo que Deus nos inspira, daquilo que Deus está cuidando, mesmo diante dessa grandeza, Deus está aqui presente, Deus está cuidando da nossa vida, Deus está cuidando do nosso coração, Deus está cuidando de você, Deus está abençoando o seu povo. Aqui é interessante que Davi mostra tudo isso, e no final ele fala: o Senhor governa, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo, é o Senhor. Depois de mostrar os efeitos terríveis do poder de Deus, agora ele mostra bem-aventurado o privilégio do povo de Deus, que louva em seu templo, enquanto o restante do mundo estremece diante dos seus sinais e diante do seu desprazer. Deus está abençoando o seu povo. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da nossa vida. Deus está cuidando de cada um de nós. Deus está cuidando da nossa família. Mesmo que muitas vezes não pareça, mesmo que muitas vezes as dificuldades venham. Essa semana, uma moça que é até líder da nossa MNI do distrito, a Lília, ela postou lá: o Senhor é bom em todo tempo, o Senhor é maravilhoso, glórias a Deus, mesmo diante das perdas, eu glorifico e louvo a Deus. Sabe, ela perdeu
o seu pai, ela perdeu o seu irmão e mais um parente. E ela falou lá: agora a mesa só tem eu e minha mãe, mas mesmo assim eu vou continuar glorificando a Deus. Mesmo diante das dificuldades da vida, temos que glorificar a Deus. Mesmo diante dos problemas que nos advêm, temos que glorificar a Deus. Deus continua dando força ao seu povo, mesmo aqueles que perderam muitas coisas nesses anos que se passaram. Amigos, parentes, pessoas próximas e queridas, emprego. Deus continua dando força. Continue confiando. Como o salmista disse aqui no final, Deus governa, Deus dá força e Deus abençoa o seu povo. Que Deus te abençoe.